Chapecó Notícias. Ao nosso entrevistado de hoje, que é o Luiz Antônio Palaoro. Palaoro, que é um advogado de destaque aqui na nossa cidade, um jurista, tem muita experiência na área política e também é vice-presidente jurídico da Chapecoense. Na verdade, é ele que cuida da área jurídica da nossa Associação Chapecoense de Futebol. Palaoro, muito bom dia. Obrigado por ter dedicado aí parte do seu tempo para dividir conosco, com o nosso ouvinte da Rádio Chapecó. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Carol. Olha, Francisco, tu sabe que fazia dias que eu não vim aqui, inclusive sábado eu estava viajando, o Plínio queria me falar por telefone e eu acabei não conseguindo falar com ele no programa do Plínio. O Palaoro que já... Eu não sei se você já entregou a carteira aqui no nosso RH, mas brincadeiras à parte, colaborador. Você tem participado muito e a gente até entende os porquês e agradecemos mesmo aí a dedicação que o amigo tem tido conosco. Tu sabe que esse ano, Francisco, foi um ano que foi atípico, né? Em todos os sentidos. Tu vê, nós tivemos aí problemas da Lava Jato, problemas políticos violentos, né? Tivemos a destituição do presidente da República, a assunção de outro que era vice, que está enrolado também. Infelizmente, nós estamos com um problema grave no comando brasileiro. Temos uma situação, digamos assim, de que as instituições elas estão fragilizadas nesse momento. É claro que o Supremo ainda é o sustentáculo hoje jurídico da nação e, por consequência, do Estado brasileiro. Agora, mesmo dentro do Supremo, tu vê que há muita divergência, né? Muitas vezes os juízes dizem uma coisa que não devem dizer de público, porque o juiz normalmente tem que se manifestar nos autos, no processo, depois de ser compelido a se manifestar, e não dar opinião política. O Supremo tem uma exceção, claro, ele tem uma característica política muito importante, mas nós estamos vendo as demais instituições brasileiras, especialmente o Legislativo e o Executivo, nessa confusão toda de Lava Jato, né? O Supremo ainda é aquele que está dando a palavra final em cima disso, mas muitas vezes extrapola aí com opiniões políticas fora de foco, não é? Nós vimos esses dias aí Gilmar Mendes e outros se espetando pela imprensa. Isso é complicado, né? E por fim nós tivemos também um problema grave com a nossa Associação Chapecoense agora no fim de novembro, né? Aquele desastre, um voo maluco, um sujeito irresponsável, né? Que pôs tudo a perder aí. 71 vítimas e mais uma tragédia de um sonho de uma população, enfim, de uma paixão brasileira que é o futebol, né? Então nós tivemos muita coisa nesse ano, um ano atípico ao extremo, né? Nas áreas políticas, na área, enfim, humanas de modo geral, e esperamos que 2017 seja diferente, né? Seja um pouquinho melhor. Certo, que assim seja. Palaoro, falando um pouco desse assunto de Supremo, 10 medidas contra a corrupção, o amigo acredita que a limitação da ação da justiça seja benéfico? Eu digo, o senhor acredita que, por exemplo, algumas das ações da Lava Jato foram truculentas, foram abuso de justiça por parte de procuradores, promotores, juízes? Ou não? É melhor que eles tenham a liberdade e possam atuar? Olha, eu diria o seguinte, na realidade a humanidade sempre andou para frente, a humanidade nunca andou para trás. Se tu analisar sob o ângulo, digamos, jurídico e político, essas atitudes do Ministério Público e da Justiça, elas desencadeiam exatamente o que a população já estava esperando, uma passada a limpo de determinadas atividades. Nós tivemos no Brasil, depois da ascensão principalmente do Lula em 2003, uma institucionalização e uma sistematização da roubalheira, da malandragem, da sem-vergonhice, que contaminou todos os atores, digamos assim, políticos brasileiros.
né? E contaminou também empresas que, eu não sei exatamente se as empresas foram contaminadas ou elas contaminaram, como a história do ovo e da galinha. Agora, me parece que, como o sistema foi corrompido, todo mundo teve que entrar naquele jogo. É como se tu fosse jogar futebol ou vôlei. Um joga com a mão, outro joga com o pé. Digamos, o governo começou a institucionalizar o Caixa 2, a malandragem para se manter no poder, através de propina, de dinheiro, e as empresas vieram atrás, até por uma questão de sobrevivência. Eu conheço muita gente que se queixava, já desde daquele momento, que dizia o seguinte: eu jogo o jogo deles ou eu estou fora do jogo. Então, é um problema grave isso era um problema grave e está sendo ainda, que tinha que culminar numa operação dessa envergadura. Não tem a menor dúvida. Eu acho que isso vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para a cidadania. Vejo que os movimentos de 2013, quando ocorreu aquele movimento de rua exatamente em cima dos estádios da Copa do Mundo, aí, da Copa das Confederações, um ano antes de 2014, que era a Copa do Mundo, isto fez com que as pessoas tomassem consciência de tudo que estava acontecendo. Superfaturamentos. As empresas tinham que superfaturar, porque senão não conseguiam atender o que os políticos exigiam. Essa é a verdade. Agora, o que chamou mais atenção é que o governo se instalou e aparelhou tudo. Todos os contratos, praticamente, de todos os órgãos tinham que passar alguma coisa para os partidos que estavam no poder. Isto foi uma coisa violenta, quer dizer, contra a moral, contra bons costumes, contra tudo, contra o direito, né, em suma. Então, veja, isto chegou no momento que tinha que acontecer uma passada a limpo. E a Lava Jato está passando a limpo, e a Lava Jato não termina agora. Isso aqui vai pelo menos mais 1 ano ou 2. Né? Então, isto tudo vem acontecendo e tinha que acontecer. Essas 10 medidas propostas pela MP Federal, com o apoio da população, proposta, digamos, popular, é uma coisa que ela não vai resolver definitivamente, mas ela vai dar um fôlego. Vai começar a fazer com que as pessoas que estejam no poder saibam que vão ter que responder no final das contas. Ou se mantém na linha. Né? Agora, aquilo que se disse aí que foi alterado, foram castradas as medidas, alguma coisa sim, mas alguma coisa também pode ser meio exagerado. Né? Por exemplo, aquela medida que tentava responsabilizar os juízes, o Ministério Público e tal, de um eventual excesso, esta caiu. Não é? Porque não teria sentido também o órgão do Estado, como é o caso do juiz ou do MP, ser responsabilizado pelo ato de ofício dele. É obrigação dele fazer aquilo. Agora, claro que a espetacularização de imprensa, querer aparecer em cima da desgraça alheia ou mesmo de algum fato, não é, que repercute muito perante a população, isso pode ser reprimido, realmente. Eu acho que não pode exagerar. Né? Mas isso é da natureza humana. Quando se consegue descobrir, quer dizer, a malandragem, a roubalheira, a corrupção, a tendência é divulgar. E às vezes as pessoas divulgam e se empolgam um pouquinho demais. Mas isso, naturalmente, vai ser coibido, digamos assim, o excesso, de uma forma ou de outra. Ou a população começa também a não respeitar mais quando há excesso, ou as leis vão ter que ser aplicadas contra essas pessoas. Mas essas medidas são importantíssimas. Viu? Se vão resolver ou não, não se sabe totalmente, mas que é um início com certeza. Quem gosta muito da política e não perde esses bastidores é Carol. Gosto. Então, pergunta, Carol. E quero saber, Palaoro, o nosso presidente cai ou não cai? Pois é, nem ele sabe. Ninguém sabe. Na realidade, nem o tribunal sabe ainda. Agora, neste momento, nós estamos vendo uma perícia muito grande em cima desse processo, examinando as contas que foram apresentadas por Dilma e Temer. As últimas notícias são essas. A partir desse momento, dessa perícia que está sendo feita,
mais a fundo, vão surgir ou não ilícitos. Se surgirem ilícitos, eu acredito que ele possa ser cassado. Ainda não se tem nada. Não, tem alguma coisa, mas não tem coisa suficiente, me parece, para cassação. Agora, como o processo está em instrução quer dizer coleta de provas, ainda pode surgir. E se surgir, não tem como o tribunal não cassar. Porque se há irregularidade, a lei está aí para ser aplicada. Agora, eu não sei, falando agora aqui do povo que nós somos, se valeria a pena desmontar um governo que já está provisório, já está complicado, para digamos, rediscutir a questão política agora num momento desses. Outro dia eu perguntava para a Carol Detoni se nós conseguimos sobreviver a mais um impeachment, né? Veja, se, digamos, vai ser cassado, mas daí assume o presidente da Câmara interinamente até 90 dias para fazer a eleição. Obviamente, uma eleição nesse momento, os ânimos estão muito acirrados. E essa eleição tem que ser eleições gerais ou não? Essa eleição seria eleição através do Congresso Nacional, nesse momento. Ou o Congresso escolheria. Exatamente, o Congresso escolheria. E daí tu veja, entre tirar o Temer e colocar um outro mais ou menos do mesmo nível, eu não sei se valeria a pena. E colocar o Maia, que possivelmente é quem vai continuar é alguém que vai articular Câmara dentro do Congresso e vai conseguir ser o presidente da República. Então, dos males, eu acho que o pior é deixar o Temer. É melhor deixar o Temer. O pior dos males, o menor, que seria deixar o Temer, me parece. Agora, aí é uma questão de prova. Se houver provas contundentes, ele acaba sendo afastado. Aí nós vamos percorrer esse caminho. Agora, se não tiver prova concludente, digamos assim, forte para a cassação, eu não acredito que o tribunal vá cassar, porque o tribunal também olha sob o ângulo político. É perigoso tu fazer uma intervenção, a segunda intervenção, numa coisa que já está patinando, que não está boa, vai ficar pior, porque tudo que está ruim ainda pode ficar pior, né? Que na minha leitura, acho que foi o caso ali do Renan, né? Eles fizeram tomaram uma decisão política de deixar ele para poder agilizar o que precisava ser agilizado ali na agenda do presidente, porque sem o Renan ficaria pior, né? O problema é que o Renan é um pouco mais complexa a coisa. Ele tem 7, 8 inquéritos, né? Parece que ele é um ou dois réus em 2 deles. Só que nesse caso, eu acho que eles agiram com bom senso. Eu acho que o juiz aquele, o ministro que por liminar afastou, não devia ter feito. Devia ter convocado o tribunal, como depois foi convocado e acabaram deixando ele permanecer. Não é tanto por isso. Claro que também isso tem importância. Mas para mim era que esse governo do Renan agora, junto ao Congresso, ele está acabando. Na realidade, eles tinham uma semana naquele momento, porque entrou em recesso, só vai retomar em fevereiro. E quando retoma em fevereiro, já vai ter outro presidente do Congresso, entendeu? Então, me parecia temerário. Eu acho que o governo tem força para qualquer que seja o presidente do Congresso aprovar essas medidas, porque são medidas necessárias. E quando a medida é necessária, não tem como abreviar. Tu pode até protelar um pouco aqui e ali, mas chega um momento que vai ser aprovado, né? Então, nesse aspecto, sim. Eu quero trazer um pouco do nosso assunto para o cenário chapecoense, local. E aproveitar justamente os conhecimentos do nosso amigo Palaoro, que deve estar certamente por dentro do caso da Cleidenar. Inclusive a Mari Sinski aqui na nossa página do Facebook. O pessoal está questionando aqui a Eva, a Mari, né, dizendo que... Ela diz a Cleidenária não deve nem aparecer para assumir, que fique bem longe da Câmara de Vereadores. Porque nós tivemos presente na diplomação, ela foi diplomada, mas na sessão de posse ela não tomou posse. A Carol trouxe a informação de que são 10 dias corridos a partir da sessão de posse. Se ela não tomar posse, ela perde o cargo. Entrevistamos o doutor André Rapke, juiz eleitoral. Ele disse que, olha, o que há é um impedimento dela assumir pela Justiça Federal. O senhor consegue nos explicar um pouco, doutor Luiz? Ocorre o seguinte, sabe que as diversas instâncias de justiça, elas julgam determinados assuntos, uns independentes dos outros, né? Por exemplo, a Justiça Federal, ela atua muito quando há interesse da União,
no interesse da União. E quando há, digamos assim, desvio de verba ou alguma coisa também vinculada aos repasses da União. A acusação contra ela, me parece, é a questão de verbas da União, né, do SUS e tal. Então, ela fica vinculada à Justiça Federal. Isso é um assunto. O outro assunto é Justiça Eleitoral. Ela foi diplomada porque, na realidade, ela não teve processo, e se tem, ainda não foi julgado. Certo. Que impeça ela de ser diplomada na Justiça Eleitoral. Veja, se ela tomar posse, não quer dizer que ela vá assumir. Ela pode tomar posse e não assumir. Né? Apenas do cargo e não assume. Aí a questão vai ficar vinculada, digamos assim, a uma decisão definitiva da Justiça Federal envolvendo a questão, essas verbas e tal do SUS e eventuais desvios ou não. Eu não conheço o processo, não posso dizer se houve ou não, no mérito, né? Mas se for julgado procedente, quer dizer que for considerado culpada, na primeira instância e na segunda instância, aí sim ela é impedida de exercer qualquer cargo público, né? Enquanto isso, não. Mas claro que tendo uma liminar, ela não pode também assumir. Então, primeiro ela ficaria definitivamente fora se ela fosse condenada em definitivo. Então, primeiro teria que se resolver essa questão da liminar da Justiça Federal para Exatamente. ela tomar posse, que os vereadores deram até essa sugestão dela tomar posse e não assumir. Não e assumir. renunciar. Não Não renunciar, renunciar, mas não, não né? assumir. Não assumir. Ela, digamos, ela pede licença e assume um suplente. Justamente né? é não assumir para ela não perder o cargo, exatamente. né? Ela não poderia assumir porque ela está impedida, a menos que ela derrube a liminar da Justiça Federal. E tem 10 dias menos, né? Foi dia 2, hoje já é dia 5. E me parece que eles já tentaram recurso e não conseguiram. Conseguiram apenas a diplomação. Então, é um imbróglio jurídico e tu sabe que direito não é uma conta matemática. Há interpretações, há entendimentos, há hermenêutica, digamos assim, a análise, a origem, tudo em direito pode ser discutido. E por isso que está sendo discutido. Agora, uma coisa é a Justiça Federal, que deu a liminar. A outra é a Justiça Eleitoral. Se fosse a Justiça Eleitoral, ela poderia ser cassada, claro. Aí não assumiria, não teria nada disso. Como é a Justiça Federal e é uma decisão liminar, ela teria que ser absolvida, daí sim ela volta com todos os seus direitos, né? No final. Se ela for condenada, aí, obviamente, ela não tem como assumir e nem exercer. Nós entrevistamos o doutor André Rapp, e ele comentou assim, há também outros 2 vereadores com a situação sendo analisada pela Justiça Eleitoral. Em decorrência da eleição, né? Sim. Aí Seria sim. a Astrid? A Astrid e o Cleiton Fossá. Só que, veja, esses processos são muito comuns na Justiça Eleitoral, porque qualquer um que denuncie, a Justiça tem que ir atrás, porque ela tem digamos assim, uma atribuição pública, de munus público, para ver da legalidade de uma eleição. Mais especificamente, compra de votos, uso de máquina pública, poder econômico, tudo isso é vinculado à Justiça Eleitoral. Agora, no caso da Cleidinar, me parece, na Justiça Federal, demanda uma prova mais específica e mais contundente para conseguir condená-la. Do contrário, ela pode exercer a profissão depois, enfim, o cargo de vereador ou qualquer outro cargo público. Então depende de prova, essa é a verdade, é que hoje não tem nada de prova. Como essa história de eliminar, achar que é definitivo, não é verdade também. Claro que quando há sérios indícios, normalmente se dá a liminar. Mas aí tem o recurso, dá para derrubar a liminar no tribunal. Não sei se eles fizeram ou não sei se conseguiram, mas enfim, certamente o advogado dela está fazendo, né? Porque isso é uma coisa primária em direito. Carol. O José Antônio Carneiro Vital, ele diz aqui no Facebook, qualquer coisa é melhor do que está aí. Tem que mudar tudo. Nossos sistemas estão podres. Ministério Público, Judiciário, Político, precisamos de mudanças. O problema é que as pessoas se desesperam porque veem que não tem uma solução imediata. Agora, nós temos as instituições funcionando. Bem ou mal, elas estão funcionando. Pode ver. Num país onde não tem guerra civil,
não tem excessos de um lado e de outro, é porque estão funcionando as instituições. Vai para a Síria, por exemplo, lá não funciona mais nada. Lá na base do tiro, da pedrada, da agressão, aí tu vê que nas instituições não funciona mais. No Brasil, queiramos ou não, bem ou mal, ainda estão funcionando. Pode ver que nós temos o judiciário pondo na cadeia, né? Alguns, claro, respondendo ainda, mas tudo está funcionando. Nós não podemos nos desesperar nesse momento, achar que está tudo péssimo. Está ruim, mas nós temos que passar por esse caminho. E é preciso o pessoal entender que nós estamos melhorando e não tem como tirar todo mundo e colocar tudo gente nova, porque também não vai resolver. Nada. Nessas pessoas novas também vão ter corruptos e tudo. Nós precisamos de passar por algumas gerações para ir filtrando devagarinho até que as coisas consigam... Depende, isso, né, Carol? Depende do povo, daquele que eleger os melhores. Se não eleger este ano, não eleger ano que vem, vai o outro ano, vai assim. É como criar um filho. Depende das opções que tu nós não temos pode desistir também, do filho. né? Tu tem que ir atrás até dar certo, né? E não adianta. E, infelizmente, sociedade ideal não existe. Tu veja que o próprio socialismo, o comunismo, esse pessoal todo que tentou implantar digamos assim, regimes que o Estado manobrasse a vida de todo mundo, não deu certo também em lugar nenhum do mundo. Esse foi o contraponto da sociedade exagerada capitalista, tentando dar, digamos assim, um equilíbrio. Também não funcionou. Por que não funcionou? Porque tu não pode tirar a liberdade das pessoas. E esses socialistas, como a extrema-direita também, eles tiram a liberdade. Eles querem que o Estado dê tudo, faça tudo, mas isso não funciona, né? Então, essas coisas têm que se considerar. A humanidade sempre andou para frente, nunca andou para trás. Por mais que tenha tido guerra e tal, mas ela se recompôs, ela se reconstituiu e foi para frente. Então, nós estamos no Brasil passando também por um momento de reconstituição. É um momento que nós devemos entender isso. Não dá para desesperar. Claro que tem problemas, mas vamos resolvendo um por um, né, até se chegar a uma situação um pouco melhor. Quero mandar um alô para o nosso povo do Facebook aqui. Temos a Valéria Petri, bom dia, queridos. Dali Rádio Chapecó. A Tatiane Damer, bom dia. O Padilha, bom dia, Rádio Chapecó. Bom dia, Oeste Catarinense, a todos ligados na melhor. É muito bom começar o dia informado. Já comentamos o caso aqui do José Antônio Carneiro Vital. Eu vou convidar para você ficar conosco. Nós vamos ao pequeno show do intervalo e abordar, na sequência, outra função atribuída ao Dr. Palaoro, que é a vice-presidência jurídica da Chapecoense. Vamos saber o que está acontecendo, como está acontecendo, ver o que a gente pode esclarecer aí ao nosso amigo ouvinte. Carol, o que as lojas Magrão estão promovendo aí para este início de 2017? É a maior promoção de liquidação. 50% de desconto em toda a linha verão, não é? São bermudas, camisetas, calçados, inclusive. É 50% de desconto até naquilo que já estava de desconto, Francisco. As prateleiras de promoções ganharam agora 50% de desconto. É as lojas Magrão liquidando todo o estoque de verão pela metade do preço. Mas tem que chegar primeiro para escolher o melhor, é claro. Lojas Magrão, quando liquida, é para não sobrar nada. E atenção, eles estarão atendendo neste sábado. Chapecó Notícias. 8h38, não perca a sua hora, 23 graus e meio é a temperatura, o tempo é encoberto na capital do Oeste Catarinense. Nós entrevistamos o senhor Luiz Antônio Palaoro, que também é vice-presidente jurídico da Chapecoense. A Chapecoense tem uma diretoria, tem o seu presidente e determinadas áreas têm o seu responsável. No caso da área jurídica, é o doutor Palaoro, mais ou menos isso, né, doutor Luiz? É exatamente isso. São quatro vice-presidências, né? O presidente e um vice administrativo financeiro, um vice de marketing e patrimônio, um vice de futebol e um vice jurídico, que cuidam das quatro áreas, né?
Eu gostaria, e acredito que o pessoal lá de casa, aqui do Facebook também, de saber como é que está o trabalho lá na Chape. Já foi possível se remontar, conseguir voltar para o centro e trabalhar? Olha, Carol, agora nós estamos remontando o time, né? Claro que a par do time, que isso está afeto à vice-presidência de futebol, eu não tenho detalhes, mas estão sendo apresentados atletas e hoje vão ser apresentados mais alguns, acho que até 6 atletas, e até amanhã devem começar os treinos, né? Então, nessa área, a coisa está bem encaminhada. Na nossa área jurídica, que a gente pode falar, nós estamos atrás dessa companhia e estamos também providenciando um processo contra o governo boliviano e a companhia, obviamente, para fins de ressarcimento de todos os que faleceram e os que ficaram inválidos, enfim, aqueles que estavam no voo. A última notícia que nós temos é que tinha e tem um seguro que venceu em maio deste ano passado e que teria sido renovado. Então, se ele for renovado, essa prova ainda nós não temos, mas até o fim do mês deveremos ter, isso vai dar um alento aí para todas as famílias, né? Só que também, com uma ação que nós estamos propondo, nós vamos fazer um pedido que vai ressarcir não só a questão dos seguros, mas a questão da vida das pessoas. Quer dizer, a vida não vai ser trazida de volta, mas digamos assim, aquela pessoa que tinha uma certa idade, que ganhava relativamente um valor relativo, aquilo vai ser calculado até o fim da vida útil dele. E aí tem que ser paga, então, uma indenização que se chama responsabilidade civil. É um cálculo meio complexo, porque tem pessoas mais jovens, mais velhas, ganhavam mais, ganhavam menos, pessoas que eram empresários ou não. Então, tudo isso vai ter que ser pesado e aquilatado para conseguir chegar a um número. E esses valores nós estamos pleiteando através de uma ação pela Chapecoense, porque nós também tivemos prejuízo. Veja, nós tínhamos jogadores que valiam dinheiro no mercado. Agora, olhando só sobre esse ângulo financeiro. E essas pessoas nós perdemos. Então, nós tivemos um lucro cessante a menos, quer dizer, cessou o lucro que nós poderíamos ter, além da questão do futebol, né? Do esporte em si, dos ganhos futebolísticos. Mas os ganhos, as perdas financeiras, então nós vamos fazer o pedido para ressarcimento. Além, claro, das vítimas, das famílias das vítimas que quiserem participar também com essa ação da Chapecoense, podem participar. Nós vamos contactar com todas elas, vamos processar o governo boliviano, a Lamia, a empresa aérea, e eventuais seguros também que tem no meio. Então, tudo isso está sendo feito e eu acho que até a semana que vem nós devemos definir quem é que vai nos ajudar a cargo do nosso departamento jurídico da Chapecoense. Enfim, eu sou o vice-presidente, mas tem mais 2 advogados que trabalham conosco, que é o Marcelo Zolete e o Luiz Grochó. Então, nós vamos escolher esse escritório de advocacia, que deve ser de São Paulo, já está mais ou menos conversado, para já providenciar essas ações, né, para tentar ressarcir o máximo possível. Nesse ínterim está sendo tratado pelo nosso departamento aí de seguro, para ver se eles conseguem liberar alguma coisa desse seguro que eu falei há pouco. E aí seria um alento, pelo menos nesse primeiro momento, para muitas famílias que não tiveram nada. Os jogadores tiveram, cada um, em torno de 40 salários que estavam na carteira, que estavam nas carteiras de trabalho deles. Nas carteiras por quê? Porque o jogador ele ganha na carteira e ganha uma parte como direito de imagem, né? Então o salário dele integral é maior do que o que está na carteira. Mas isso a lei prevê, então nós estamos atendendo o que a lei diz, e o ressarcimento de 40 salários foi o que tinha em cima da carteira. E se essas famílias ganhasse, todas já receberam, já né? Todas receberam, todas foi depositado na conta delas, diretamente pela seguradora. Não passou nem pela Chapecoense. Nós fizemos questão que a seguradora pagasse direto. Pois é, eventualmente se escuta, e aí eu vou falar como cidadão mesmo, porque daí a Chapecoense vai receber e será que vai repassar esse dinheiro e tal, mas o que é de seguro não passa pela Chapecoense, né, doutor? Exatamente, não. O que for de seguro da Chapecoense vai para a Chapecoense.
Agora, o que for seguro de pessoas que faleceram, vai direto para as pessoas. Veja, é importante dizer, Francisco, que até agora muita promessa foi feita, mas dinheiro no caixa não entrou nada. Eu Praticamente justamente nada. iria perguntar isso para o senhor agora, se o E senhor o que tem vier- informação sobre a condição financeira do Aí é clube. que está. Não, quem cuida disso é o diretor, o vice-presidente jurídico financeiro e administrativo, e tem um diretor financeiro, que é o Roberto Merlo. Agora, eu sei, porque a gente está em reunião constante, não entrou alguma coisa muito pequena em relação às promessas que fizeram. Agora, eu acho que durante este mês deverá entrar. E tudo aquilo que vier para as famílias, nós vamos fazer a divisão e entregar para elas, com certeza absoluta. Por exemplo, existe o anúncio aí da CBF, que vai fazer um jogo amistoso com a Colômbia, se não me engano, é dia 25, que vai reverter essa receita, vai mandar para nós e nós vamos chamar as famílias para redistribuir, ou distribuir. Agora não se sabe quanto é que vem, né? Certamente a CBF vai anunciar isso de público, né, também. Uhum. E a Chapecoense, claro, prestará contas para a CBF. Sim, Isso tudo, vai, tudo. de uma certa Por forma, exemplo, vai se ficar... tu depositar na conta da pessoa ou pagar em dinheiro lá, vai pegar um recibo, ou pega o recibo do banco e manda para a Pra CBF. Isso é obrigação nossa. Agora, alguns jogos me parece que já aconteceram para arrecadar Teve esse valor jogo do pras Zico e do famílias. outro aí em São Paulo, Rio, mas eles não... Tem uns lá que tiveram, me parece, ajuda de bens perecíveis, arroz, feijão, essas coisas. Isso aí não vem para cá, né? Isso eles acabam dando para lá. Eles dizem que é homenagem a Chapecoense, mas dinheiro mesmo, até agora não veio nada. E se vier, certamente nós vamos publicar, dizer o que É vamos chamar as importante a famílias. gente falar isso, porque com certeza. naquela semana teve tanta especulação e sim. tanta notícia que times estariam mandando É. milhões, É. e inclusive até jogadores. É. E eu... Veja, tem uns times, Carol, que nos realmente emprestaram jogadores, né, sem custo para os times. Mas alguma coisa para o jogador tu tem que pagar. Embora o time lá pague alguns, todos são diferentes. Cada caso um time paga lá ponto a ser analisado. 60%, 70%, nós pagamos 30%, o outro paga um determinado valor e eles pagam o resto. Enfim, cada caso é um caso. Eu não tenho detalhes disso, porque isso afeta a vice-presidência de futebol. Mas posso te dizer uma coisa certa, que muita promessa não foi cumprida, ou vai ser cumprida ainda, né? Por exemplo, a FIFA diz que vai fazer algum movimento para tentar ajudar, mas até agora não teve movimento nenhum. Tem propostas aí que podem ser consolidadas, só que não foram ainda. Agora também nós temos que considerar que o acidente foi no fim do mês de novembro, e tu sabe que dezembro não funciona nada em lugar nenhum do mundo, né? Até o dia 15 é mais ou menos, depois se foi, não tem mais nada. Então nós estamos começando o período, digamos, anual agora, e muita gente de férias também. Por exemplo, a CBF está fechada até o dia 9, fechou do dia 16. Então, veja, nós tivemos pouco tempo nesse primeiro momento. Mas eu acho que tudo que foi prometido vai ser cumprido. O pessoal não vai deixar de cumprir. Agora, emprestar jogador de graça totalmente, não sei se teve muitos, viu? O time não ganha, mas alguma coisa tu tem que pagar, ou seja, direito de imagem, parte de salário, né? Mas isso a vice-presidente de futebol pode esclarecer se for preciso. Mas o Carol, clube, é importante dizer que está comprometido em ajudar essas famílias, e aí estudando algumas formas para não desamparar até mesmo essas crianças que ficaram órfãs, né? Sim, com certeza vai ocorrer. Nós estamos também pensando em outras medidas que por enquanto não tem nada efetivado, não dá para falar, mas tem mais medidas que nós vamos propor aí para ajudar todo mundo, né? No final, eu tenho a impressão que dentro de uns 30, mais no máximo 60 dias, nós teremos tudo já encaminhado que tem que ser feito. Nós temos aqui um comentário do José Antônio Carneiro Vital. Ele diz: torço para que a Chapecoense faça um bom campeonato brasileiro, apesar de torcer para o Bahia. Mas o ano passado era meu time da Série A. Assisti todos os jogos da Chape. Obrigada, José. E, doutor Palaoro, a empresa Lamia,
ela tem algum recurso? Olha, as notícias que vêm, nós não tivemos contato mais com eles, porque num primeiro momento nós fizemos a comunicação, eles responderam mal e mal, não dizendo coisa com coisa, depois tiraram até o site do ar. Existe ainda a empresa Lamia? Existe. Ela está, inclusive, com os bens que restaram dela, parece que 2 aeronaves, além dessa carcaça, apreendidos lá pelo MP da Bolívia também. Nós temos aqui o MP brasileiro, junto com o MP da Bolívia e da Colômbia, um grupo de trabalho, e eles estão organizando nesse sentido apreensão de bens, enfim, tentar a regularização da situação lá na Colômbia e na Bolívia. Agora, as notícias que nós temos, Francisco, é que essa empresa estava meio falida, ou está agora ficou sabendo, né? Se não estava, agora está, né? E veja, agora, se tem esse seguro, se confirmar esse seguro, realmente já é um alento, são 15 milhões de dólares. Isso equivale a dizer mais de 50 milhões de reais. Né? E isso, claro, vai entrar na indenização, porque sendo apreendidas as outras aeronaves, esse seguro também vai ser depositado em juízo, na Bolívia. Por isso é que nós estamos tomando já as medidas judiciais junto à Bolívia, no judiciário da Bolívia, para agilizar ainda mais isto, né? Com a ajuda aí do MP federal aqui do Brasil, dos outros países. Então, agora de certo não se tem nada, essa é a grande realidade. A gente vai atrás, vai aqui, vai ali, mas diz que aqui, diz que ali. Então, nós, no momento que entrarmos com essa ação, nós vamos ver exatamente a dimensão de como está essa empresa, da onde vamos chegar, do que vamos conseguir. Claro que o governo boliviano, sendo responsável, e essa investigação que foi feita na Colômbia realmente atestou que o governo boliviano tem culpa porque permitiu, através dos seus agentes, um voo que era praticamente irregular. Ele tinha que ter feito parada técnica e não parou, e o plano de voo parece também, é isso que nós estamos investigando, que não previa essa parada técnica. E aí não poderia ser liberado o voo, né? Teria que obrigar o piloto a fazer um voo que pudesse chegar ao destino, com a capacidade, digamos, de tanque de combustível, né? E aí essa responsabilidade cabe ao governo, ou à ANAC deles? Ao governo. Ao governo. A empresa Lamia e o governo. Contra os dois. Eles são solidários, né? Porque tem culpa. Uma porque foi uma loucura o que o sujeito fez, né? Não abastecer, não parar para abastecer. E segunda, o governo, como solidário, errou em permitir o voo, né? E ainda mais, tem outras coisas no meio. Me parece que a aeronave não tinha também licenças definitivas, tinha provisória, parece que está vencida. Coisa assim de não haver fiscalização, essa é a verdade. E além de responsabilizar a Lamia, esse piloto, ele pode ser responsabilizado... Criminalmente. No sentido de que, imagino que era uma pessoa que teria alguns bens, isso pode ser bloqueado para ser passado às vítimas? Sim, todos os bens particulares dele, da empresa, se ele agiu de má fé, e nesse momento tu vê que ele arriscou, quer dizer, teve um dolo aí calculado, porque ele poderia prever que, faltando combustível, a aeronave não ia ficar no espaço, ele pode ser responsabilizado, sim. E além de prever, ele poderia ter avisado o grau de emergência da situação, exatamente. Né? Ele não fez isso. E aí... Claro que aí tem um outro argumento. Ele não fez porque ele correu o risco de ficar suspensa a sua carteira de habilitação e tomar uma multa também grande, né, em cima disso. Aí o camarada não fez. E aí, na minha santa ignorância, aí fica caracterizado o crime dele, né, de colocar... Só que ele, como morreu, não tem crime mais, né? Se extingue a pena. Mas as penas civis permanecem, né? Responsabilidade civil do seu patrimônio da empresa, isso tudo pode ser discutido. Eu quero chamar um intervalo comercial, nós nos encaminhamos para o fim da nossa entrevista. Já continuamos nosso papo aqui com o Dr. Palaoro. Chapecó Notícias.
4 minutinhos para as 9 horas da manhã, não perca o seu tempo, 23 graus e meio é a temperatura. Nós nos encaminhamos ao fim da entrevista com o nosso colega Dr. Luiz Antônio Palaoro, vice-presidente jurídico da Chapecoense. Dr. Palaoro, mais como curiosidade, as bagagens, os equipamentos, enfim, o que estava dentro do avião que pertencia a essas vítimas, isso deve retornar ao Brasil? Deve. Olha, muita gente tem pedido, mas aí entra a questão do Itamaraty, do nosso Ministério das Relações Exteriores. Já foi acionado, o pessoal está atrás e deve, dentro em breve, aparecer alguma coisa. Alguma coisa ficou perdida, né, no meio daquela confusão toda, mas algumas bagagens, componentes, como, por exemplo, do Dr. Ricardo Porto, muito meu amigo, os documentos dele não vieram, veio o celular, veio não sei o quê, mas não veio o documento, e o documento foi achado, porque eles fizeram o atestado de óbito lá, com base no documento de identidade dele. Então, com a confusão, deve ter ficado, por um lado, até reunir tudo isso, e como aí entra a questão de entre nações, são ministérios aqui, ministério ali, eles acabam deixando para um segundo momento, porque a prioridade era conseguir trazer aquilo mais imediato e os corpos, naturalmente, né? Agora, e isso foi que aconteceu, enfim, no final, né? É uma situação que a gente tem que salientar. Ninguém aqui jamais imaginou, ninguém tem experiência e nem quer ter experiência nesse tipo de situação, mas a gente tem que lidar agora, tem que lidar com essa situação no presente e no futuro. Mas, só para deixar claro, nós estamos atrás disso, né? A área jurídica está postulando, tem informações aí que dizem está chegando, mas não chegou ainda. A hora que chegar, imediatamente nós vamos falar com todas as famílias. A imprensa certamente vai divulgar também. Com certeza. E outra coisa que eu quero deixar para o nosso amigo ouvinte, por que a gente chama a Chapecoense? Porque ela é uma associação de futebol, uma associação sem fim lucrativo. Ninguém está lá para ganhar dinheiro. O doutor Palaoro tem certeza... Não ganha nada, ninguém ganha nada. Não ganha nada, não. Aliás, se doa, né? Se doa, perde esse tempo também da atividade da gente para ficar lá. Eu tenho ficado lá normalmente todas as tardes na Chapecoense. E às vezes vou de manhã também. Hoje eu devo ir de manhã. Vou resolver algumas coisas no escritório agora, até as 10h30, e vou para lá também. Porque agora nós estamos finalizando os contratos dos atletas e está uma correria maluca. E nós mesmo da diretoria, nós somos impedidos pelo estatuto de receber qualquer remuneração. Pelo estatuto associação. Da Chapecoense. Só pode receber aqueles que forem contratados como funcionários. Jogadores, pessoa da área administrativa, essa área que opera, digamos, fica lá às 8 horas diárias, né? A equipe, você chega lá, tem gente na recepção, tem gente fazendo carteirinha, claro que aí na área de sócios, isso aí tudo aí é pago. Mas a diretoria eleita, tanto a do Conselho Deliberativo quanto a do Conselho Executivo, que é o nosso, todos, o presidente mais os 4 vices não ganham nada, o presidente mais 3 vices do Conselho e mais um secretário também não ganham nada. Muito obrigado. Só registrar a participação do nosso colega Marcelo Lula. Ele diz: a Lamia tirou o site do ar um dia após o acidente. Tinha um aviso no site de que a empresa estava em processo de certificação. Ou seja, não estava certificada. E não estava atendendo mais ninguém, né? Essa é a verdade. Essa dificuldade foi muito grande nesse sentido. Mas como nós temos o MP federal nosso, da Bolívia e da Colômbia trabalhando lá nós já acionamos eles estão postulando, né? O que puderem conseguir para nós, vamos conseguir. Eu quero só aproveitar mais um pouquinho, doutor, aqui. Eu ouço muita coisa no sentido de que, por que pegaram essa empresa? Por que não pegaram outra empresa? Eu tinha o entendimento, até porque eles já tinham voado com a Lamia, de que era a empresa especializada nesse tipo de transporte de jogadores, né? O primeiro voo foi eles entraram em contato conosco como? Vendo o site da Conmebol, sabendo que nós nos classificamos para a final e que nós precisaríamos ir para a Colômbia, já naquele jogo contra o Júnior Barranquilla, eles fizeram contato, aí eles trouxeram. Isso quem disse, na realidade, foi entre o primeiro e o segundo, que depois morreram as pessoas que contrataram.
eles trouxeram as experiências que eles tiveram de mais ou menos 15 times da América Latina e 6 times brasileiros. Inclusive o Flamengo voou com eles, Curitiba voou com eles, o Sport Recife voou com eles. Então, e deu sempre tudo certo. Nós 3 temos informação, seleções. inclusive, de que o próprio Messi teria Sim, A voado. seleção da 15, Argentina foi 20 agora, dias a última, atrás do acidente, eles transportaram a delegação argentina de Buenos Aires a Belo Horizonte, E de inclusive, Belo sem, Horizonte de volta. sem fazer parada, chegando lá com 20 minutos Pois de autonomia. E também a seleção boliviana, eles transportaram, e a seleção venezuelana também. Né? Então, eles tinham um know-how Sim, para a transportar. credencial deles não é tinha isso que eu digo. não tinha como desconfiar. E no Como era voo, bom, né? O e no marketing segundo- era incontestável. E no segundo voo, Francisco, entrou aquela coisa mística do futebol. Nós fizemos o primeiro voo, deu tudo certo, fizemos amizade. Nós nos classificamos, empatando aqui, empatando lá, mas nos pênaltis tudo bem, deu sorte. O esporte tem muito disso, o né? esporte vamos Tem. lá, porque deu sorte, vamos de novo. Eu poderia estar nesse voo, eu só não fui, porque realmente eu tinha compromissos aqui. Mas se eu fosse um sujeito irresponsável, disse, que se dane os compromissos, deixa o outro para fazer, eu teria ido, Francisco. Por isso que eu digo, as pessoas, eu me salvei por causa da minha responsabilidade. Eu podia ter deixado, eu tenho mais 2 advogados Claro, no escritório, claro. podia ter dito, deixa com eles. Não, eu não fiz, fiquei, não tive nenhum momento assim com vontade de ir, nem no primeiro nem no segundo. Mas no segundo voo me pressionaram, porque eu não tinha ido no primeiro, vamos, Palaoro, vamos no segundo, vamos rir um pouco, vamos passear, está pago, a Chapecoense já pagou, não tem o que pagar, a diretoria não paga, né? Pelo menos isso a gente tem, pode ir junto. Não teve jeito, eu disse, não posso, não vou. Senão eu teria ido, Francisco, e seria talvez mais uma das vítimas, né? Então veja como as coisas acontecem na vida da gente. Na realidade, a vida da gente é uma vela acesa. Daqui a pouco tu não está mais aqui. Não é isso? É isso. Infelizmente. É isso. Obrigado a todos. Eu agradeço. Obrigado, Francisco. Eu quero mandar um abraço para Lourdes de Matos Dalpaz, para o Marcelo Lula, já falamos que ele correspondeu-se com a gente aqui. O Sérgio Kazeski, o meu amigo Kazeski, tudo bom? E a Sandra Regina Peixoto, de Camaquã, Rio Grande do Sul, nos ouvindo. Gente amiga do rádio, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós vamos nos despedindo em nome de... Quero falar os patrocinadores aqui do nosso Chapecó Notícias. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Agropecuária Semente Dourada, lá tem tudo e ótimos preços. Eletrônica Moroni, na Avenida Nereu Ramos, aqui no centro de Chapecó. Acesso Online, pensou numa internet ultra rápida com fibra ótica, acesso online. Lojas Magrão, você já sabe, está liquidando todo o estoque de verão pela metade do preço. Mas aproveite, chegue primeiro para pegar o melhor, hein? Instituto de Ensino Superior do Sul, IPEL, é odontologia moderna ao seu alcance. 3361-9550. Santos Manutenção, tudo em manutenção residencial, predial e industrial. Santos Manutenção, 988730910. E o WhatsApp 99950-6730. Esse é aquele marido de aluguel que a gente contrata só para resolver os problemas estruturais. Falou, eu falei para Carol, quando ela manda fazer um serviço doméstico, eu digo, calma, que eu tenho 6 meses para lhe Pois atender. eu vi antes, vocês estavam falando disso. É um isso bom aí. período, né? É um período necessário, Necessário. inclusive. Nós temos também nossa querida Certa Administradora e Corretora de Seguros, na Avenida Getúlio Vargas, no edifício Dom Ricardo, 3321-1100. E o Mário Tomasi falando para... Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento, e Carbone Iveco, distribuidor de pneus de carga Bridgestone e Firestone. Em nome de todos, tenha uma boa quinta-feira. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Chapecó Notícias.